Amém? Todos acharam? E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Nós já vimos as 3 primeiras palavras ditas por Jesus a partir da cruz. E naquelas 3 primeiras palavras, Jesus se dirigiu às pessoas, a seres humanos. E agora ele se dirige a Deus, né? Clamando em alta voz, isso é muito importante para nós analisarmos aqui. Porque muitas vezes nós somos tão familiarizados, esse versículo ele é tão lido, muitas vezes nós lemos aqui e não paramos e pensamos na grandeza dessa experiência do Senhor, né? Não meditamos na grandeza de tudo que significa essa passagem, tudo que significa essa experiência. O Martim Lutero estava meditando sobre esta experiência do Senhor, sobre essa passagem. Ele ficou vários dias meditando nessa palavra, meditando no que está na experiência do Senhor ali na cruz, tentando entender, tentando uma resposta. E vários dias sem jejum, sem comer, sem dormir, sentado na mesma posição na cadeira, absorvido por aqueles pensamentos, e de repente ele chegou a uma conclusão. Ele se levantou e chegou a uma conclusão, né? Ele não, assim, como poder entender Deus desamparando Deus? Deus meu, por que me desamparaste? Como entender, né? Como entender isso? O próprio Deus desamparando Deus. Como nós podemos entender isso? Mas foi um brado, Jesus clamou ali: Deus meu, por que me desamparaste? Né? E então vamos estar meditando nessa experiência, nessa palavra. Se Martim Lutero não entendeu o porquê, se Jesus mesmo fez essa pergunta: por que me desamparaste? Quem sou eu para querer dizer, querer explicar? Mas vamos meditar nisso aqui, né? Vamos voltar no versículo 45, quando diz lá: e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Podemos olhar para o contexto e vermos que Jesus estava naquela cruz. Já havia 3 horas que ele estava ali crucificado, né? Os pés pregados na madeira, na cruz, os braços também, as mãos também pregadas. 3 horas que ele estava ali. E se nós olharmos um pouco antes, desde a meia-noite, quando começou o sofrimento dele, quando ele começou a jornada, né, da cruz, do Calvário, onde ele passou por todo tipo de sofrimento, por todo tipo de desrespeito humano, por todo tipo de humilhação. Ele foi zombado, ele foi agredido, né? A palavra diz que eles batiam nele na cruz, batiam ele carregando a cruz, e as pessoas ali batiam nele sem nenhum sentimento, mas com ódio. Então o fato é que Jesus já estava ali naquela condição já fraco, cansado, sem forças. E sem contar que 3 horas na cruz era das 9 ao meio-dia.
das 9 ao meio-dia, numa cruz, num clima de deserto, com sol escaldante. Então nós podemos imaginar assim que Jesus sofreu muito, estava sofrendo muito, né? E nessa hora houve trevas sobre a terra. Mas essas trevas não significam apenas a ausência de luz. Se apagarmos todas as luzes aqui, que nós estamos aqui, vai ficar escuro, né? Natural, vai ficar escuro, a ausência da luz. Mas essas trevas, queridos, não representava apenas a ausência de luz. Houve realmente um eclipse. A ciência, a astronomia, nos estudos, chegaram à conclusão de que nessa data houve um eclipse solar. Mas não foi apenas isso. Naquela hora ali, quando aquelas densas trevas cobriram a terra, eram trevas espessas, era aquela treva que ela veio e absorvendo tudo que tinha ali, não havia um sinal de luz. Imagina nós num quarto, estamos ali, contemplamos uma paisagem linda, estamos ali absorvidos contemplando aquela paisagem, nossos olhos estão fixos naquela paisagem, absorvendo aquela beleza que há, de repente apaga a luz, tudo se perde, nós não conseguimos enxergar mais nada, né? Essa foi o momento que Jesus perdeu o foco de tudo que tudo que podia ver, tudo que era visível para ele, ele perdeu. Por que essas trevas vieram? Porque era o momento das trevas, o momento que as trevas invadiram a terra. Nós imaginamos hoje, de repente, o Espírito Santo, toda a presença de Deus, o Espírito Santo e a igreja retirada da terra. O que vai acontecer? Muitas trevas. O mundo vai ser mergulhado em trevas. As trevas vão reinar, as trevas vão imperar, né? E aquele momento ali foi o momento que as trevas dominou, o momento das trevas. E nesse momento, foi o momento que Jesus tomou sobre ele todos os nossos pecados. Todas as nossas culpas, as nossas dores, Jesus tomou sobre ele. E ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado, ele não tinha nenhum 30 anos de vida e nenhum dolo, nenhum pecado, ele não tinha nenhuma mancha de pecado. E os 3 anos também de ministério dele, sem pecado. Tudo que ele fazia, tudo que ele fez, tudo que ele fazia era para agradar ao Pai. Ele que sempre viveu em eterna comunhão com o Pai. Em eterna comunhão com o Pai. Ele nunca perdeu a presença do Pai. O Pai também viveu em eterna comunhão com o Filho. Ele nunca perdeu o Filho de vista, nunca perdeu a presença, nunca perdeu a comunhão com o Filho. Uma eterna comunhão. E agora, as trevas vêm sobre ele. É tão significativo isso, é tão grande, que esse momento em que ele assume os nossos pecados, Deus não podia mais ter comunhão com ele. Deus se afastou dele. E foi o momento mais cruel para o Senhor. Foi o momento mais terrível. Ele passou por dores, ele passou por 6 julgamentos, ele passou por sofrimentos, ele passou por tudo. E em nenhum momento ele gritou, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele abriu a boca. Mas aqui, quando ele perdeu a comunhão com o Pai, quando ele perdeu o Pai de vista, quando aquela imagem que ele tinha contemplando a face do Pai, quando ele perdeu aquela imagem, ele não pôde suportar. E aí foi quando ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Podemos pensar, né? Por quê? Por que me desamparaste? Foi o momento mais terrível para ele, aquele momento ali. Foi o momento que Deus virou as costas para ele, mas não porque Deus estava irado com ele, não porque Deus estava condenando o filho, mas porque Deus estava condenando nele,
o nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado. Era a santidade de Deus se separando do pecado. Amém? Ele não precisava passar por aquilo ali. Ele não precisava, mas por amor a nós, ele passou. Né? E naquele momento de abandono, ele clamou: Deus meu, Deus meu. Ora, sempre quando Jesus orava, como que ele dizia? Como começavam as orações deles? Irmãos, lembram? Meu Pai. Não é? Mas aqui ele diz meu Deus. Ele não diz meu Pai. Meu Deus, Deus meu, Deus meu. Embora ele sendo abandonado por Deus, é difícil entender isso, é difícil, mais difícil ainda nós queremos explicar isso. Deus abandonando Deus, Deus que viveu, o Pai que viveu em eterna comunhão com o Filho. Agora, ele abandona o Filho. Deus Pai e o Deus Filho que viveu em eterna comunhão, agora se separam. Mas, nesse mesmo sendo abandonado por Deus, pelo Pai, a fé dele não foi abalada. Ele continuou crendo, por isso que ele clama, Deus meu, Deus meu. Aquele relacionamento pessoal que eu tinha com Deus foi que sustentou a fé dele nesse momento. Ele pôde se jogar nos braços do Pai e os braços do Pai podem consolar ele naquele momento. Né? Olha lá, Deus meu. Por quê? Por quê? Deus meu, por quê? Tem um porquê aqui, né, irmãos? Ele nunca havia dito essa pergunta, nunca havia feito essa pergunta, nunca tinha dirigido ao Pai com essa pergunta, por quê? Foi a primeira vez que ele se dirigiu ao Pai numa pergunta de porquê e também a única. Nós podemos ver, procurar, ele nunca mais se dirigiu ao Pai e nem vai se dirigir, foi a primeira vez, por quê? Por quê? Por que me desamparaste? Como nós podemos explicar essa pergunta, né? Como nós podemos? Se essa pergunta não houve resposta. Não teve resposta, não houve a manifestação de Deus, Deus não se respondeu. Mas nós podemos tentar, pela própria palavra, entender e entender o porquê que Deus desamparou ele. Se nós olharmos em Salmos, Salmo 22, tentar ajudar. Podemos encontrar parte dessa resposta. Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparastes? É a mesma pergunta, né, que nós vimos lá, é de onde foi tirada essa passagem. E no versículo 3, Salmo 22, 3, está a resposta. Porque, porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Por que me desamparaste? Por que ele foi abandonado? Por que Deus abandonou o filho? Por quê? Eu creio assim que ele foi abandonado. Para que nessa angústia dele, nós vemos a angústia dele, no clamor dele, na angústia do clamor dele, nós podemos ver que ele foi abandonado. Para que nisso aí nós reconhecêssemos a grandeza do nosso pecado, queridos. Porque ele tomou sobre si, sobre ele, os nossos pecados. Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, condenando nele todo o pecado do homem, toda a culpa do homem.
Para quê? Para que nele todo o pecado, o nosso pecado, fosse perdoado e removido de nós eternamente. Então, durante aquelas horas de escuridão, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não tinha pecado, que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós. E essa foi a causa de Deus ter ocultado a face dele. Não porque Jesus tinha feito algo de errado, mas porque nós estávamos ali, o Senhor estava ali tomando o nosso lugar na cruz, assumindo os nossos pecados. E os nossos pecados que causou a separação de Jesus, do Pai e do Filho. Seguindo lá no versículo, diz assim: Deus meu. Aqui nós podemos ver que tem um tu implícito, né? É um pronome tu, não é isso, Natália? Implícito. Quem desamparaste? Tu. Quem desamparaste? Então, por que tu? Podemos ler, porque tu me desamparaste, tá certo? Tem um tu implícito. Estar abandonado ou se encontrar abandonado não era problema para Jesus, né? Porque se nós olharmos para o Evangelho, se nós olharmos para a experiência dele, os discípulos abandonaram Jesus, né? Quando Jesus foi preso, estava sendo preso ali, o que aconteceu? Todos os discípulos o abandonaram. Os irmãos de Jesus, os irmãos mesmo de sangue de Jesus, não criam nele e nem seguiam Jesus, não andavam com Jesus, não criam e não andavam com Jesus, né? O povo da cidade dele queria matar ele. Lá os nazarenos queriam matar Jesus. Imagina, quem é de Joinville? Samuel é de Joinville? Joinville inteira querendo matar o Samuel. Como ele iria se sentir? Abandonado, né? Então, sentir abandonado não era problema para Jesus. Então vemos, olha, os discípulos abandonaram, fugiram, os irmãos não seguiam, não criam, não seguiam, a cidade queria matar ele e a nação de Israel não o recebeu. Lá em João 1, vamos ler? João 1,11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para a nação de Israel, mas a nação de Israel não o recebeu. Então, ele sabia que era ser abandonado. Ele foi abandonado pelos irmãos, ele foi abandonado pela família, pela nação, mas nesse momento ele não resistiu ser abandonado pelo Pai. Era como se ele dissesse, olha, eu posso aceitar ser abandonado pelos homens, eu posso aceitar ser abandonado pelos irmãos, meus irmãos, pela nação, pela minha família, mas porque tu me abandonaste? Esse tu está se referindo a Deus. Ele não suportou essa situação de ser abandonado por Deus. Né? Nesse momento, ele sempre se voltava para Deus. Ele orava a Deus, ele buscava a Deus, ele clamava a Deus, ele sempre se voltava para Deus. Em todos os momentos, né, nós vemos ele se voltando para o Pai, mas agora ele não podia voltar. Até isso agora foi tirado. Esse momento dele se lançar nos braços do Pai foi tirado, ele não podia fazer isso, ele foi totalmente abandonado. Às vezes nós não entendemos, né? O que foi essa angústia, o que foi esse tormento para o Senhor. Ele vivia em plena comunhão com o Pai, agora ele é separado da comunhão, ele não tem mais, por momentos ele não tem essa comunhão com o Pai. Nós não entendemos isso, mas precisamos pedir que o Senhor nos ajude a entender esse sofrimento, essa angústia, essa tormenta. Porque tu me abandonaste.
Nós conhecemos uma expressão, não sei se os irmãos aqui conhecem, mas ela é comum. É abandonado por Deus. Quando nós olhamos para abandonado por Deus, ela se refere a uma situação muito trágica. Olhamos para uma situação de desolação. Ixi, ele foi abandonado por Deus. Tá? Significa uma situação de desesperança. O que seria de um homem abandonado por Deus? Que esperança que haveria ou que há para um homem abandonado por Deus? Imagina. É o fim. É o fim de tudo. É o fim de tudo. Não há esperança nenhuma, né? Vai esperar o quê? Mais. De quem vai esperar alguma coisa? É uma total e extrema desolação. Não é isso? Uma situação que aponta para uma destruição, para um desamparo total. Né? Agora, nós imaginamos essa situação aplicada ao Filho de Deus. Né? É uma situação mais que dolorosa, né? Uma situação dessa. O Filho de Deus, inculpável, nesse momento agora, abandonado por Deus. Ele havia enfrentado a ira do inferno. Aquelas trevas representava a ira do inferno contra o Filho de Deus. Ele enfrentou primeiramente a ira das trevas, a ira do inferno. E agora ele enfrenta a ira de Deus. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Agora nós vemos aquele que era realmente justo. Quem? Jesus. Desamparado por Deus. Como isso, né, queridos? Como? Como entender isso? Como nós entendermos isso? O porquê disso? Por quê? Não sabemos o porquê. Mas temos uma clara visão aqui do amor, o inexplicável amor de Deus. Foi esse amor que dispôs Jesus a fazer o que fez, né? Sofrer o que sofreu para nossa salvação. Bem? Seguindo. Porque tu me desamparastes. Voltando a Mateus, né? Porque me desamparaste. É uma palavra com duas letras. Me. Mas que traz talvez aqui, nessa palavra, que seja todo o mistério do Evangelho do Senhor. Me desamparastes. Um clamor carregado de pesar, né? Seria muito fácil para nós entendermos se Deus tivesse nos desamparado. Quem que deveria ser desamparado seríamos nós. Quem deveria ser abandonado para sempre no inferno seria nós. Seria fácil para nós entendermos se Deus nos abandonasse, não seria? Seria o pagamento pela nossa injustiça, das nossas feitas, das nossas obras.
mas aqui é o Santo Filho de Deus. E isso é muito difícil de ser entendido. Hoje nós entendemos, nós aceitamos e nós cremos. Mas o que nós vemos, uma pessoa que não creu no Senhor ainda, não entende esse mistério. É isso que torna as pessoas muitas vezes religiosas, querendo fazer alguma coisa para justificar, para obter, para ter a salvação, né? Querendo tomar o lugar do Senhor na cruz. Não vai conseguir. Mas essa palavra aponta para Jesus, aponta, né, para ele. Por que tu me abandonaste? Tem um irmão, estava na África do Sul, pregando para uma tribo, e estava falando sobre a cruz, pregando sobre a obra do Senhor na cruz. E o líder daquela tribo pegou, ouviu, muito atento, prestando atenção em tudo que estava sendo dito, e quando terminou ele pediu para, não, fala de novo, repete de novo, eu quero ouvir novamente. O pregador começou a pregar tudo de novo, e quando chegou a hora em que eu estava pregando sobre Jesus na cruz, a obra do Senhor na cruz, sobre Jesus crucificado, aquela pessoa levantou, estava tão envolvido, estava tão assim, enxergando mesmo a obra, enxergando o Senhor na cruz, o Senhor que, substituindo ele na cruz, ele levantou e gritou, para, tira Jesus da cruz, que quem deve ser crucificado sou eu. E essa é a realidade. Quem deveria ser crucificado seríamos nós. Mas esse é o grande mistério, a maravilha do Evangelho. Nós deveríamos ser crucificados, mas o Senhor, Ele assumiu o nosso lugar na cruz e foi crucificado por nós. Ele assumiu os nossos pecados e foi crucificado por nós. Morreu na cruz por nós. Né? Nós não entendemos, muitas vezes, nós não entendemos a grandeza dessa obra. Mas precisamos parar e repensar e pensar, porque foi um preço muito grande foi pago. Foi pela graça. Sim, é pela graça que nós temos a salvação, mas não foi de graça. Ela teve um preço. E nós precisamos muitas vezes pensar nessa obra e ver e tentar entender o quanto Deus sofreu e o quanto o Senhor Jesus também sofreu para nos dar essa salvação. Ele que nunca havia perdido a comunhão com o Pai. O Pai que nunca havia perdido a comunhão com o Filho. Quando Jesus foi batizado, lá estava o Pai de olho no Filho, né? Eis meu Filho amado, em quem me compraz. Quando Jesus estava lá no monte, com Elias e Moisés, a voz do Pai do alto dizia, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Então o Pai nunca perdeu o Filho de vista, estava sempre de olho no Filho, sempre em comunhão com o Filho. O Filho também nunca perdeu o Pai de vista, estava sempre em comunhão com o Pai, sempre orando ao Pai, clamando ao Pai, procurando agradar ao Pai, procurando fazer a vontade do Pai. Mas aqui, nesse momento, eles se separaram. O que causou a separação foi eu, o que causou a separação foi você, fomos nós, os nossos pecados. Né? Jesus diz lá em João que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Ele era o único que via o Pai, ele era o único que contemplava o Pai, ele era o único que tinha comunhão com o Pai. Mas ele nos amou, e para nos estender essa comunhão, para nos dar acesso a essa comunhão, para nos inserir nessa comunhão eterna do Pai e o Filho, Ele passou por tudo isso. Ele fez o que fez porque nos amou. E Ele fez o que fez para que nós também hoje possamos ter essa comunhão com o Pai. Para que hoje nós possamos contemplar o Pai. Para que hoje nós possamos olhar para o Pai, contemplar
contemplar o Senhor na vida do meu irmão. Hoje eu posso ter comunhão com o Pai, hoje eu posso ter comunhão com os meus irmãos também. E isso foi conseguido por nós, para nós, por Jesus na cruz. Teve um preço. Talvez o preço mais alto que ele pagou não foi o sofrimento físico, não foi o desrespeito humano, não foi o abandono dos discípulos, o abandono da família, o abandono da nação, não foi a dor física, mas foi a dor de, naquele momento, ter separado do Pai. Por nós. Ele fez o que fez por nós, porque nos amou. Amém? Amém. Aleluia. Possamos então crescer nesse entendimento e adorar mais o Senhor por isso. Entender isso aí, o que Ele fez por nós, e adorarmos mais o Senhor, com mais alegria, com reconhecimento. Amém? Amém.